Antes da gente começar a orar e iniciar esse encontro, a epístola, a carta fala assim: aquilo que a gente temos ouvido, temos visto e temos apalpado referente ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida, gente? Você tem visto, você tem apalpado, você tem vivido Jesus na sua vida? Isso é um motivo de você agradecer e engrandecer a Deus? Então vamos iniciar. Eu acho que isso já é o simples e o princípio e o fundamento principal de nós estarmos aqui. Vamos lá? Sexta-feira, passamos a semana toda em luta, estresse, alguns querendo matar outros, outros querendo matar alguns. Somos atribulados, somos tentados, somos afligidos, mas não somos vencidos. Então vamos iniciar esse encontro orando, agradecendo. Você pode fazer isso com a sua própria voz, com a sua própria vida. Vamos lá. Agradeça a Ele. Nós temos visto, nós temos vivido das maravilhas do Senhor. Nós temos apalpado a realidade daquilo que Jesus é. Obrigado, Senhor, porque o sobrenatural tem se tornado natural. Nós temos vivido isso. Obrigado porque nós lembramos, fazemos menção de você, Jesus. Fazemos menção daquilo que você fez na cruz. E por isso nos levantamos hoje, um sacerdócio real. Nos levantamos hoje para nos destinar a você, as nossas palavras, o nosso coração, o nosso agradecimento a você, Cordeiro de Deus, que veio aqui, se fez carne, se fez homem. Obrigado, Jesus. Agradeça a Jesus aí, agradeça a Ele, agradeça por essa semana de lutas. Agradeça porque Jesus falou que se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Se você andou 2 milhas, agradeça. Se deram um tapa na sua cara e você teve que oferecer a outra, agradeça. Agradeça porque em você tem sido gerado frutos da vida com Jesus, frutos do Espírito. Vamos lá, eu não posso agradecer pelo aquilo que você tem vivido. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque você é o verbo, você é o princípio da criação. Desde eternidade para eternidade, você é tudo. O Senhor é a pedra angular. E nós, mais uma vez, nos encontramos aqui unicamente para fazer menção a você. Você é a rocha eterna. Você é aquele que governará a eternidade e eternidade pelos séculos dos séculos. Você é o Senhor dos senhores. E nós destinamos as nossas palavras, nós ligamos, nos conectamos ao seu Espírito que nos aponta para Jesus. E o Jesus é a verdade, é o caminho e a vida para o Pai. Nós falamos isso porque é isso que você é. Você é a nossa rocha, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos salvou, é aquele que nos mantém firmes e nos faz caminhar em vitória, de glória em glória, ao contemplar a tua linda presença, Senhor. Ó Deus, que seja mais uma noite de revelação daquilo que você é. Que seja mais uma noite da revelação do que está no teu coração para o nosso, Senhor. Nós estamos aqui, nos levantamos para você, levantamos a nossa voz a você, te exaltamos, te adoramos, louvamos o seu nome, Jesus, que está sobre todo nome. Você é digno de honra, de glória, de majestade, de riqueza, de poder. Tudo é para você, tudo veio de você, tudo volta para você, Senhor. E nós estamos aqui, nos destinamos à eternidade porque somos seres espirituais e eternos. E nós declaramos que você é o grande eu sou. Você é tudo. Você é, simplesmente é. Antes que Moisés existisse, você já era. E nós levantamos nesse encontro um tempo de adoração, um tempo de exaltação ao seu nome. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico.
um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus, sobre o trono do céu. digno é o Cordeiro, sim, cante aí. Digno é o Cordeiro que foi morto. Seja bem-vindo, Cordeiro. Santo, santo Ele é. Sumo sacerdote que nos leva ao Pai. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Você pode declarar a santidade dele nessa noite. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, e com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Levantamos a nossa adoração. Oh, você é digno, Jesus. Está vestido com manto de sangue. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Ah, Jesus. Ah, você está vestido com majestade. Jesus, teu nome é força. Jesus é fôlego de vida. Quando está vestido, Estás vestido do arco-íris. do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Vamos lá, louvores, honra e glória. Vamos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é, e essa é a nossa esperança há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Jesus, és o leão Da tribo de Judá, tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão
Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão, és o leão. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da oh, isso é adoração, isso é adoração. E as Trevas se vão, oh, barreiras se vão. tudo é dissipado diante de você. E as trevas, aumente o volume da sua voz, declare as trevas. E as trevas se vão, barreiras se vão. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, e ele brilha, e ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Você é rei, sim, você é rei no nosso coração, na nossa casa, no nosso lar, dessa igreja, desse bairro. Você é o rei, declaramos claro, tão claro, o seu brilho é maior. 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 sabe, há pessoas aqui que nessa semana enfrentaram um verdadeiro levante de Satanás sobre a alma, sobre as emoções, sobre a família. Setas do inferno, inflamadas do inferno, tentaram atingir as nossas casas durante a semana. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui. Satanás, ele não vai ser apenas envergonhado a eternidade no lago de fogo e enxofre. Ele é envergonhado dia após dia. Uma, porque ele tentou ser
mais que o próprio Deus, e caiu derrotada. E segundo, porque o mesmo brilho é insuportável para Satanás. Então, além dele saber que ele já é derrotado, ele é humilhado pela glória de Deus que brilha e que brilhará a eternidade toda. Desde que ele era Lúcifer e agora como ele é como o nome Satanás. Entenda que nenhum dardo, nenhuma seta, nenhum levante ou planejamento de Satanás pode se levantar e obter sucesso na sua vida e na minha vida. Porque uma das coisas que Jesus fez ao morrer na cruz foi nos religar àquele que brilha e que brilhará a eternidade, cuja força e o poder são infinitos. E a marca do Cordeiro sobre as nossas casas e que é imputada nas nossas vidas mostra o brilho e a infinitude do poder e da glória do Deus vivo sobre as nossas vidas e as nossas casas. Nós estamos escondidos, assim como o salmista diz, nós somos sustentados debaixo das asas do Eterno. Nada pode se levantar contra a igreja, mas é o contrário, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja irá avançar. Então não desista, avance, continue avançando. Eu quero te pedir para que você levante nesse louvor, falando que Ele é claro e declarando em alta voz, para que as regiões celestiais, as regiões espirituais ouçam a sua voz, porque sobre você é uma jurisdição, sobre você é uma autoridade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e você vai declarar que Ele brilha mais que a luz do sol, mais que a luz do sol, mais que quando Lúcifer quis se levantar, mais do que Satanás quer se levantar contra a nossa vida. E Ele brilhará a eternidade. Essa é a bandeira que nós devemos levantar. Claro, então claro. Levante, vamos lá, vamos. O seu brilho. Essa é a bandeira da nossa vitória. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Forme isso a sua adoração. Que a luz do sol, que a luz do sol. Para todos ouvirem, declare que Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar.
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, Pai. Em Ti nós não seremos abalados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos sentando. Abram suas Bíblias em Salmos de número 40. Quero trabalhar um pouquinho essa noite sobre a nossa capacidade de esperar no Senhor. Pergunta pro irmão, do seu irmãozinho aí, gospel do seu lado aí. Como que está a sua capacidade de esperar no Senhor? Vamos lá. Salmo de número 40. Ai, ai. Quero trabalhar em cima desse texto aí. Versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Quem está falando aqui é Davi, o rei Davi. Tirou-me de um poço de perdição, colocou-me em pé sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bonito esse texto, né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua esperança, confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afoitos à mentira. Versículo 13. O que está aí? Está escrito no 13? Vamos ler juntos? Me livra-me, apressa-te, ó Senhor. Apressa-te, livra-me, Senhor, apressa, Senhor, de me socorrer. O texto ele começa muito bem. Esperei confiadamente no Senhor, Ele se inclinou para mim, me colocou sobre a rocha. Mas a Bíblia não fala quanto tempo teve do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. No versículo 13 ele já estava meio assim, Senhor, apressa. Acelera aí. Não fala o que estava acontecendo. Mas já no 13 ele fala assim, Senhor, apressa. E era Davi, né? Então eu comecei essa noite falando da nossa capacidade de esperar no Senhor. Porque esse texto ele trabalha um pouco a questão da fé. E ele trabalha um pouco a questão da nossa paciência. Olha para o seu irmão do lado aí, pergunta se ele tem paciência. Como é que tá a sua... Pergunta assim, como é que está a sua paciência, irmão? Alguém falou paciência de Jó 19, 25. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então muitas vezes a gente não tem muita paciência de esperar, né? O salmista no 13 já estava assim, Senhor, apressa. Ele começa muito bem. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aí no 13 ele já começa, apressa, Senhor, que o negócio está esquentando. Apressa, Senhor, porque essa minha oração está demorando. Está demorando. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz assim: para que não vos torneis preguiçosos, a palavra é indolente, mas imitadores daquele que pela fé, pela paciência, herdam
as promessas. O 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E Gênesis 21, 5 fala assim, e tinha Abraão 100 anos. 75 menos 100 dá quanto? Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Demorou pouco? 25 anos? Legal a Bíblia quando a gente pega essas datas assim, né? 75 anos quando começou. Ele saiu da casa dele, da casa do pai dele. E 25 anos depois se cumpriu a promessa. Nasceu Isaque. Nasceu Isaque, 25 anos depois. Tinha paciência? Estava com paciência, Abraão? 25 anos. 25 anos. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E olha que apareceu o Senhor para ele. Olha que conta toda uma história. Ele apronta, ele tenta dar um jeitinho com Agar, nasceu Ismael. Eu não vou entrar nos méritos aqui. Mas o importante é, demorou 25 anos. 25 anos. Gênesis 40, versículo 13. A paciência estava ligada, ela anda de mão dada com a fé. Fé e paciência, elas andam juntos. Grava isso. Aqui fala a história de José. Gênesis capítulo 40, versículo 13. Versículo 9. 49. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. Versículo 12. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó lhe reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Versículo 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair. Ele estava preso junto com o copeiro e o padeiro, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. 17 anos. Gênesis 40, 13 diz assim, ó. Gênesis 41, 46, perdão. Gênesis 41, 46. Era José de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ou seja, 17 anos ele foi vendido. Com 30 anos ele começou a ser o auxiliar, ser o segundo. 17 menos 30? 13? Você que é contadora? 13 anos.
desde que ele foi vendido pelos irmãos, até ele começar a se entrar no trono dele lá, né, em segundo lugar, ter a chave de toda a comida, ter toda a autoridade. 17 anos. 17 não, 13 anos. Eu estou falando alguns anos para você e alguns personagens da Bíblia. É claro que se você for lembrar de Josué, se você for lembrar de Josué orou e o sol parou, aconteceu na hora. Se você for lembrar de, que mais? Moisés, quando bateu no cajado para o povo atravessar no rio, o rio abriu na hora. Algumas coisas acontecem na hora. Já foi, aconteceu. Algumas demoram. 13 anos José esperou. Desde que ele foi vendido até ele sentar no trono. E quando ele falou o sonho para o copeiro, ele falou: lembra de mim. Quando você estiver lá e você estiver servindo o copo na mão do faraó, lembra de mim. E o texto diz que o copeiro esqueceu ele por mais 2 anos. Mais 2 anos ele foi esquecido. Mas esse texto que eu li, eu entendo que ainda havia um rancor no coração de José. Eu fui vendido, meus irmãos fizeram isso. Eu entendo que ele ainda não estava preparado. Ainda tinha que esperar mais 2 anos. Porque a palavra do Senhor diz, no texto ele continua, que quando eles se encontraram, foi algo maravilhoso. Ele perdoou os irmãos, eles se abraçaram, de longe se ouviu o choro deles. Ele mandou trazer toda a sua família, ele colocou no melhor local. E 13 anos ele teve que esperar. Por que ele teve que esperar? Porque ele não estava preparado. Ele tinha que passar por um processo. O filho pródigo, ele estava preparado para ter as riquezas à mão? O filho pródigo estava? O que o filho pródigo fez com a riqueza que ele pegou? Antes do tempo. Desperdiçou tudo. Desperdiçou tudo. Gálatas, abram aí, Gálatas capítulo 4. Versículo 1 e 2. O filho pródigo, ele desperdiçou tudo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada se difere do, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ou seja, ele é dono de tudo, mas ele não pode usufruir. Por quê? Ele não está preparado. Ele tem que esperar o tempo certo para ele usufruir de tudo. O filho pródigo era a mesma coisa. Na hora certa ele ia usufruir. Por que José esperou 13 anos? Eu entendo que ele não estava preparado. A pergunta é, qual é a capacidade que você tem de esperar? O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ah, mas nessa época aí que foi escrita a Bíblia não tinha internet. Quantos gigas está chegando agora? 300? Quê? Betabytes? Meu Deus. Betabytes, terabytes, zettabytes. A gente não tem paciência para nada, gente. Parece que é o quê? Pastel? Fast food? Até o pastel, quando a gente nem tá pronto, a gente vai comer, a gente queima a boca, né? Não espera furar ele para sair o... Quantos já queimaram a boca comendo pastel? Olha pro seu irmão do lado aí, vê se ele já queimou a boca comendo pastel. A gente não tem paciência de esperar. A gente não tem. Eu também não tenho. E às vezes eu entendo que
O Senhor, como Ele é misericordioso, Ele faz, se a gente esperar, o momento certo. O Samuel queria um computador, lembra que eu falei aqui no ano passado? Não tem dinheiro, filho. Aí você fica gastando dinheiro com a casa dos valentes. Lembra que eu falei? Bonzinho Samuel, né? Na hora certa ele teve o computador dele. A casa dos valentes continua? Claro, já está com 32 lá. Geladeira está cheia, despensa está cheia, ganhamos arroz essa semana. É 12 quilos de arroz que faz por dia. 6 de manhã, 6 à tarde. É muito arroz? Isso que o Ralph não está mais lá, porque ele que comia mais. É. Capacidade de esperar, gente. Eu a vida inteira eu queria... tô falando de mim, porque eu sempre quis um Corolla. Sempre quis. A vida inteira eu quis. Há 2 anos atrás eu queria comprar. 3 anos atrás. Mas não deu. Não deu. Mas esse ano o pai mexeu as coisas e deu certo. Deu certo. Aí meu irmão mandou a mensagem essa semana. 20 anos esperando. Aí ele comprou um essa semana também. Não foi? No Zap. Cara, meu pai era pastor, a gente tinha um carro abençoado. O limpador de para-brisa ele não funcionava. Aí quando um dirigia e chovia, o outro ficava com a corda amarrada assim puxando. Tá gravando? A gente não deixava de ir não, a gente ia nos eventos, nos adolescentes, nos encontros dos jovens, a gente ia. Nenhum dos dois tinha carta. E os dois. O para-brisa não funcionava. O motorzinho que arrumava, você puxava assim, ele... Aí eu falei, vamos dar um jeito. Cada um amarrou uma corda de um lado e ficava. Não, preciso entender. Porque quando eu tive um sonho de ter um Corolla, eu comecei com Fusca. A gente começou com Fusca 66. A gente não teve um Corolla assim de... Quando meu irmão falou essa semana, ele mandou as fotos que ele comprou, eu entendo. E meu irmão é assim, ó. O bicho gosta de comprar, tipo, praticamente à vista, assim, ó. Sem fazer prestação. É uma realização dele. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque tudo tem seu tempo. Tempo de esperar. Paciência. O filho pródigo esperou. Não esperou. Só que não. Pegou o dinheiro antes da hora. O que ele fez? Estava quase comendo o que os porcos comiam. Estava quase comendo. Esse Gálatas capítulo 4, ele fala assim, quando o herdeiro ele é menor, ele é imaturo, ele não pode colocar a mão na herança. Porque ele vai fazer besteira. Ele vai fazer besteira. Então, o que eu quero compartilhar com vocês essa noite é qual a sua capacidade de esperar. A gente tem um caderninho que a gente anota, Senhor, os pedidos de orações, né? Algumas coisinhas a gente anota. Algumas coisas o Pai vai realizar, alguns ainda não. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Eu esperava pastorear ou estar com a galera aqui na casa. Eu tinha um sonho. A gente estava em Monte Sião. Eu vi a Elane cantando, os meninos tocando. E eu ministrando a palavra. Mas nem ministrar a palavra eu gostava, eu tinha vergonha. Tinha vergonha. Falei, nem filho eu tenho. Nem filho eu tenho. Eu mandei umas fotos. O Gilmar era magrinho. O Júnior com um tupetezinho assim. A gente estava lá em Monte Sião. Eu via. Helene ministrando louvor. Eu ministrando a palavra.
Não tinha claramente, mas eu via os meninos tocando. E hoje, quando o Samuel, o Gabriel eles tocam, eu me alegro, porque é cumprimento de sonhos, de realizações. De estar aqui, aquilo que o Senhor tem para nós na casa, aquilo que o Senhor está fazendo. Gente, não é, quantos nós somos? Não dá nem 150. Juntando as crianças, os adultos. As pessoas perguntam, como vocês conseguem um local como esse? Como vocês conseguem? Eu falo, cara, não é a gente que consegue, é Deus. É Deus. Então, Abraão tinha 100 anos, passou 25 anos. José esperou 13 anos. Gênesis capítulo 25, versículo 20. Gênesis capítulo 25, versículo 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, em Padarã, irmão de Labão, o arameu. O versículo 26 diz assim, ó, Gênesis 25, 26. Depois nasceu o irmão, segurava-o com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó. E era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. 40 menos 60? Ou 60 menos 40? 20 anos. Isaac esperou. Até nascer os filhos deles. Até nascer Jacó. Especificamente Jacó. 20 anos. Quantos sabem que o Everton vai casar semana que vem, quarta-feira, no civil? Quinta. É dia 16, amor. Ele com... Calma, vou chegar na sua vez. Estava ansioso. Estava na ansiedade ano passado. Estava sem emprego. Tinha saído da casa de recuperação. Queria casar. Queria casar. Queria casar. Calma. Ah, ele comprou a aliança. Eu, sem querer, eu fugi com a aliança. O Nilson Júnior estava aqui, a gente foi almoçar e a aliança foi embora. E ele ficou agoniado. Eu falei, espera, calma. Calma, paciência. A ansiedade atrapalha tudo. Eu falei pro Rogério, antes dele arrumar emprego. Paciência. E a gerente dele falou o quê? Antes dele trabalhar. Isso. Falei, calma, Rogério. Calma, cara. Tenha paciência. Mas eu venho de lá, é 2. Quantas condução? 3 conduções, vinha pra cá, 3 pra voltar. Eu fico no ponto domingo de manhã e ninguém não sei o que. Agora tá aí com o carrinho. Paciência. A pergunta é, qual a capacidade que você tem de esperar? Salmo de número 40. Estou finalizando. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Eu quero ficar só com esse primeiro texto aqui. Não quero ir ler o 13 de novo não. Apressa-te, Senhor. Porque eu entendo que tem hora que a gente vai... Senhor, apressa. Que faz parte do nosso tratamento. Faz parte daquilo que o Senhor quer que a gente... Que se a gente ficar muito parado, não vai. Não vai. Eu queria que você ficasse de pé. Para que não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, pela paciência, herdam as promessas.
E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E Jó lhe diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará da terra. Amém? O que eu queria compartilhar com vocês essa noite era isso. Qual é a nossa capacidade de esperar? Senhor, eu tenho uma promessa. Eis que um varão, uma varoa veio na minha direção, me disse: amém, querido. Eis que meu gerente prometeu, ano passado, já passou 2 na minha frente e eu ainda estou aqui. Calma, querido. Calma. A gente está querendo engravidar, mas não vai. Calma, vai. Fala para o seu irmão do seu lado: vai. Se o Senhor prometeu, vai cumprir. Foi, né, Daniel? Eu queria... Na verdade, a gente vive numa... A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos eles iam ser muito rápidos os dias, né? Muito rápido. O dia ele voa, né? Tem gente que acorda às 5h20. Quem acorda às 5h20 aí? 5h20, Vavá? Testemunho, hein? Eu também acordo às 5h20. A perua passa, os meninos vão embora às 6 e eu volto. Amém. Ai, Senhor. Ninguém via quando eu ia pra... Como é que chama lá na Zona Sul? Centro Empresarial. Que eu saía lá da Buturuçu, lá da 2 horas de manhã pra ir, 2 horas pra voltar. Eu ia lendo aquele livro do Divina Revelação do Inferno, não. Bom Dia Espírito Santo, aquele de batalha espiritual, Levei para libertar os cativos, da Rebeca Brau, Vale do Engabaú, eu nem sei como funciona lá agora. De segunda a sábado. Ouviu? 1 ano assim, ó, todo dia. Passou. Eu vim para mais perto. Cada dia foi passando, foi chegando mais perto. Agora tá pertinho o escritório de casa. Rapidinho. Amém? E o que eu queria compartilhar com vocês essa noite era isso. A característica desse local é uma casa. E uma casa é onde a gente é sincero. Onde a gente abre o nosso coração, a gente compartilha, a gente fala das nossas experiências, fala do que a gente está sentindo, a gente não desanima, a gente persiste, a gente vai em frente, a gente não desiste, a gente espera no Senhor, ouve as promessas do Senhor. Então, eu não sei as promessas que o Senhor tem para você. Eu sei que Ele tem promessa para você. Eu queria que vocês fechassem seus olhos e você orasse ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Às vezes eu tenho sido tão impaciente. Às vezes eu estou como o Salmo número 40, versículo 13. Apressa, Senhor. Apressa, Senhor. Que os meus inimigos estão se levantando. E na verdade a capacidade de esperar que é a questão. Porque se a gente não tem capacidade de esperar, a gente está... Ansiedade é gerada no nosso coração. Nunca se cresceu tanto o nível de ansiedade, remédios de ansiedade em todo o tempo da história. Devido à tecnologia, devido a toda a agitação do dia a dia. Eu queria que você orasse ao Senhor: Senhor, meu físico já não é o mesmo, sinto algumas dores devido à ansiedade, à preocupação,
E eu quero confiar no Senhor essa noite. Eu quero colocar no Senhor, diante do Senhor, a minha fé, a minha esperança, a minha capacidade de esperar. Eu sei as promessas que o Senhor tem para mim. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar, mas na hora certa vai chegar. Na hora certa vai chegar, porque foi o Senhor que prometeu. E na hora certa, quando chegar, você vai estar preparado. Você vai estar preparado para receber. Você não vai fazer igual o filho pródigo, desperdiçar. Se você quiser pedir perdão, peça perdão ao Senhor. Senhor, eu peço perdão porque às vezes eu me comporto como um menino. Às vezes eu me comporto como um menino. Às vezes eu resmungo. Às vezes eu fico bravo, eu fico de bico. E eu peço perdão, Senhor. Pai, que essa noite gera em nós uma capacidade de esperar, uma capacidade, uma paciência. Gera em nós fé. Gera em nós a capacidade de crer que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Pai, é o que queremos essa noite, Senhor. Não queremos mais ser roubados nas nossas emoções. Não queremos ser roubados, Pai, nos nossos sentimentos. Não queremos ser roubados, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos, Senhor. Pai, queremos entregar diante do Seu altar toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que gera em nosso coração, em nossa alma, desequilíbrio. Tudo que desalinha, Senhor Jesus. Tudo que me deixa inconstante. Tudo que me deixa inconstante. Hoje eu estou bem, hoje eu estou firme, hoje eu estou marchando sobre as muralhas, e no outro dia eu estou mais como a geleia. Pai, tudo que me deixa inconstante, tira de mim, Pai. Porque eu sei que se ainda não aconteceu, é porque eu não estou preparado, e o Senhor está me preparando, o Senhor está me capacitando, o Senhor está me fortalecendo. É necessário buscar mais ao Senhor, é necessário, Senhor, não esmorecer. E é o que queremos essa noite, Senhor. É o que queremos essa noite, uma mudança, Senhor Jesus, de mentalidade, uma mudança de postura. Uma mudança de postura. Ser estável, Pai. Ser estável. Eu sei que lutas virão, Pai, mas eu creio que os anjos do Senhor, eu creio que as promessas do Senhor, eu creio que sobre a minha vida há o sangue do Cordeiro. Eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim vai acontecer. Então por isso, Senhor, é que nós queremos, Pai, nessa noite, de uma certa forma, Senhor, colocar diante do Senhor essas questões. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Fala para ele assim: vai dar certo, tenha paciência. Tenha paciência. Sem a tua vontade. Se o Senhor prometeu, vai acontecer. Ele está trabalhando na sua vida. Preciso aprender a confiar. Ele está trabalhando na sua vida. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Jesus, todas
sei que nada acontece sem a tua vontade. E também sei que nada acontece sem a tua vontade, sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te O Adilson, eu estava ali, eu ouvi o Adilson falando a questão de espera, né? A gente trabalha em casa com os meninos nessa questão de esperar. E o Gabriel, ele é muito ansioso. Sempre foi, né? Imagina que não, né? E eu falei, essa semana eu estava falando que quando ele nasceu, ele era muito acelerado até para mamar. Então, eu tinha que deixar, ele aprendeu a mamar mamadeira gelada, fria. Porque eu tinha que deixar as mamadeiras prontas, porque ele não era aquela criança que fazia assim, ó. Porque a criança vai fazer assim, não vai? Vai dar uma resmungada, dá 2, dá 3. Só quando ela chora que a mãe levanta de madrugada, não é assim? Não, o Gabriel já começava a ver assim, ó. Então não dava tempo de fazer mamadeira, esquentar água, não, tinha que deixar pronta. Que era pegar aí. E eu lembro que eu cantava para ele, era pequenininho, e eu cantava para ele que a paciência é o fruto do Espírito. E ninguém gosta, né? O frutinho difícil para poder produzir em nós é a paciência, né? E a gente trabalha com eles. E foi tão interessante porque a gente está vivendo algo em casa esses dias. E o Adilson falou sobre essa questão do caderno de oração. E aí eu mexendo essa semana, eu fui mexer no caderno e eu vi algumas coisas que nós havíamos escrito como família, porque eles queriam muito algumas coisas e nós também queríamos. E aí eu ganhei um caderninho e o caderno na frente veio assim escrito, oração. E eu falei para ele, falei para eles, então aquilo que nós queremos nós vamos escrever. E aí algumas coisas, a Geisa fala muito isso, de você escrever, a Geisa escreve muito, né? E é muito bom, porque a gente pede, a gente recebe e a gente esquece. A gente vai recebendo e a gente vai esquecendo do que Deus já nos ouviu. Um tempo desse atrás, eu estava arrumando as coisas em casa, eu achei uma folha de 96. Eu escrevi uma carta para Deus. Acho que Deus olhou para mim e falou, você não quer mais nada? Não, como que é? Acabou, Jéssica? Acabou, Jéssica, né? Acabou, Jéssica. Acabou, Elaine. Porque eu olhei aquele papel e falei, eu não acredito que eu tive coragem de pedir isso para Deus. Mas, gente, eu lembro do processo que eu estava vivendo, era um processo desesperador. Desesperador. Sabe quando você está no meio do mar e não tem barco, não tem bote, não tem nada, é só você e uma tábua, e você não sabe nadar? Era o que eu estava vivendo naquela época. E eu nem lembro por que eu escrevi tudo aquilo, mas eu li esses dias e falei, acho que Deus olhou e falou, acabou, Jéssica, porque realmente tinha de tudo que você possa imaginar, todas as áreas, de fio a pavio. E eu li aquilo 96, 23 anos. Todas as coisas que eu escrevi, folha, frente e verso.
todas Deus já tinha respondido. Todas. Todas. Então, o esperar é um processo. E a gente trabalha com eles em casa e tem hora que eles ficam meio bravos, né? E aí ontem a gente conversando sobre algumas coisas e nós falamos para eles, o que nós temos vivido como família é fruto daquilo que nós temos semeado no reino de Deus. Então, quando a gente fala, quando a Dilson fala das experiências que ele viveu, quando eu falo para você de alguns processos que a gente vive, não é de uma historinha que a gente pegou um livro e leu, de alguma experiência que alguém contou e que a gente achou legal. Não. Há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo algo. Cuide das minhas coisas, que eu cuido das suas. Mais de 20 anos atrás, ó. Acho que foi bem nessa época aí. Cuide das minhas coisas, que eu cuido das suas. E ele tem sido... Não é que ele tem sido, ele é fiel. Ele é totalmente confiável. Então, quando a gente fala sobre a questão de ofertar, sobre a questão de dizimar, é um princípio que funciona, não é barganha, não é troca. É um princípio. Assim como a palavra de Deus diz, semeie de manhã e à tarde. Lança o seu pão sobre as águas. E você vai alimentar às 7 e até 8. É o que nós temos vivido como família e como igreja. Então, venha, durante a semana você tem as suas atividades, nós temos muitos profissionais liberais aqui, pessoas que trabalham por conta, temos pessoas que são empresárias, temos pessoas que são CLT, mas durante a semana, separe algo. Tenha prazer, não precisa esperar o Mauro pedir. Gente, a gente está sem mistura na Casa dos Valentes. Quem vai no mercado aqui? Quem vai no mercado? Em casa a gente vai toda semana. Tem gente que faz compra mensal. Tem gente que faz quinzenal. Tem gente que vai todo dia. Eu não sei qual é a sua rotina. Mas separe. Olha, dessa semana aqui, eu vou separar algo. Compre algo para a Casa dos Valentes. Compra mistura, compra uma bolacha, compra um negócio de doce lá. Como que eles gostam, amor? Paçoquinha? Não gosta de paçoquinha? Eles gostam de paçoquinha lá, não gosta? Arroz também, mas pode trazer uma paçoquinha também. Não gosta de uma paçoquinha, Rogério? Faz uma benção, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos fazer de tudo que nós fazemos aqui na casa algo que faz parte da nossa vida. Não é desassociar. Faz parte. Quando a gente vai ao mercado, coloque algo no seu carrinho, coloque algo na sua cesta, que você possa contribuir. Você sabe que você vai estar contribuindo para que as coisas que nós estamos fazendo possam continuar. Amém?